Tá aí, pessoal, Copa G12. Quem viu, pessoal, quem viu a Liga G12 já entendeu como funciona e para que vai servir a Copa G12. Mas diferente do Campeonato G12, da Copa G12, vai permanecer os mesmos resultados. Quem viu da Copa G12. Deixa eu continuar a entrar aqui, né? Entrar já com continuar. E vocês podem ver aí, ó. Ali vocês viram que foi o sorteio do grupo, né? O Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro fez parte do pote A. Corinthians, Grêmio e Internacional, pote B. Fluminense, Santos e São Paulo, pote C. Botafogo, Cruzeiro e... Aliás, os três que voltou do rebaixamento, né? Tirando o Grêmio que tá no pote B. Botafogo, Cruzeiro e Vasco da Gama, pote D. E ficou desse jeito, ó. Pote A, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo e Santos. Grupo B, Palmeiras, Botafogo, Palmeiras, Fluminense e Internacional. Grupo D, C, e o último grupo, né? Ficou com Vasco da Gama, Atlético Mineiro, São Paulo e Grêmio. Vamos ver os resultados? Pote A, ou Grupo A, começando, né? Flamengo recebeu o Santos e ganhou por 2-1. Lembrando que isso aqui é resultado original, tá? É confronto direto do Brasileirão 2023. O Corinthians recebeu o Cruzeiro e meteu 2-0. O Flamengo recebeu o Corinthians e ganhou de 1-0. O Santos recebeu o Cruzeiro e perdeu por 3-0. Essa derrota foi pecrada para o Santos. O Flamengo e o Cruzeiro empataram em 1-1, enquanto o Corinthians ganhou por 2-0 para os do Santos lá na Vila Belmiro. E aqui mostra que o Santos foi rebaixado. Quer dizer, não foi classificou. E o Flamengo conseguiu classificar. E ficou assim. Corinthians com 6 pontos em 3 jogos, 2 vitórias, nenhum empate e uma derrota. Marcou 4 gols, tomou 1 e saldo de gol é 3. O Cruzeiro jogou com a seguinte maneira: 4 pontos em 3 jogos, 1 vitória, 1 empate e uma derrota, 4 gols marcados, tomou 3 gols, saldo de gol 1. O Flamengo, que é o terceiro classificado desse grupo, eu vou falar só dos classificados, tá? Ele fez 4 pontos também, 3 jogos, 1 vitória, 1 empate e uma derrota. Marcou 3 gols e tomou 3. O saldo de gol, 0. Não vou falar dos que ficaram em último lugar, tá? Ou os 2 últimos, no caso, se estiver na zona verde, eu vou falar, normal. Grupo B. O grupo B, o Palmeiras recebeu o Fluminense e ganhou de 1-0. O Botafogo ganhou por 3-1 do Internacional. O Botafogo também ganhou de 1-0 do Palmeiras. E o Fluminense ganhou por 2-0 do Internacional. O Palmeiras ganhou por 3-0 e aqui automaticamente... Deixa eu ver, o primeiro jogo o Inter ganhou? Não, perdeu. Então no segundo jogo, aqui contra o Palmeiras, o Inter só cobriu tabela. 3-0 e fim de conversa. Enquanto o Fluminense perdeu por 2-0 para o Botafogo. Ficou assim. O Botafogo em 9 pontos em 3 jogos, 3 vitórias. Nenhum empate, nenhuma derrota. No caso, 3 vitórias, né? Marcou 6 gols, tomou 1, saldo de gol 5. O Palmeiras foi diferente. O Palmeiras marcou 6 pontos em 3 jogos. 2 vitórias, nenhum empate e uma derrota. Marcou 4 gols, tomou 1, saldo de gol 3. Vamos lá pro grupo C e último grupo. O grupo C, gente, ficou assim. O grupo C ficou dessa maneira aqui. Atlético Mineiro e Vasco, 2-1 Vasco. São Paulo, 3-0 em cima do Grêmio.
Depois perdeu por 2-1 para o Atlético Mineiro, São Paulo no caso lá em Minas. O Vasco enfrentou o Grêmio e ganhou de 1-0, ou seja, o Grêmio está eliminado aqui, automaticamente está eliminado, perdeu 2 jogos, não classifica mais. E depois só cumpriu tabela e perdeu também para o Atlético Mineiro, 3-0. Enquanto o São Paulo empatou 0-0 com o Vasco da Gama. E classificou, tá? Aí ficou assim. O jogo ficou Vasco com 7 pontos, 3 jogos, 2 empates e uma derrota. Que eu acho que tá errado isso aqui, né? Deixa eu ver. 3 vai dar 3 pontos. Com mais 2 vitórias. É 7 pontos em 3 jogos. 2 vitórias e um empate. Nenhuma derrota. Tá invicto. Tá invicto. Marcou 3 gols, tomou 1, saldo de gol 2. O Atlético Mineiro, 6 pontos em 3 jogos, 2 vitórias, nenhum empate e uma derrota. Marcou 6 gols, tomou 3, saldo de gol 3 positivo. E o São Paulo, em 3 jogos, marcou 4 pontos em 3 jogos. Teve uma vitória, um empate e uma derrota. Marcou 4 gols, tomou 2, saldo de gol 2 positivo. Agora a gente vai entrar para a parte que vocês querem ver, o tudo ou nada, o famoso mata a mata. E aqui o Corinthians já recebeu o São Paulo empatando 1-1, mas como acontece que no segundo jogo, que o primeiro o Corinthians empatou lá empatou. Como aqui já é mata-mata, eu não quis favorizar, eu vou dar a favor pro Corinthians. Então eu peguei um jogo do São Paulo que teve do segundo turno, né? Um confronto lá do São Paulo e Corinthians e coloquei o resultado do Morumbi. Então no Morumbi o São Paulo ganhou por 2-1 do Corinthians, foi o que eu coloquei nos pênaltis. 2-1, São Paulo segue na disputa. Atlético Mineiro recebeu foi lá enfrentar o Botafogo e perdeu por 2-0. O Cruzeiro ele empatou 1-1, mesma coisa que o do São Paulo, tá? Empatou 1-1 e no segundo jogo perdeu por 2-0 nos pênaltis para o Palmeiras, tá? E o Vasco 4-1 perdeu pro Flamengo, 4-1, o Vasco tá fora. Vamos lá. Vamos lá. São Paulo e Botafogo 0-0. E a mesma coisa no critério do desempate que eu usei nos pênaltis. 2-1 Botafogo e São Paulo tá fora. E aqui, Flamengo e Palmeiras ficou 1-1 e o Palmeiras meteu 3, tomou 5-3, né? Então, tá fora. Terceiro lugar, o Palmeiras pegou o São Paulo e meteu 5-0. E o Botafogo ganhou por 3-0 do Flamengo. E o campeonato ficou assim. Criar um novo campeonato? Não quero. Então, com base no nosso torneio, o pior de todos, tá? O pior clube do G12 nessa Copa que a gente montou assim parcialmente só para brincar foi o Grêmio, que ele não fez nenhum ponto em 3 jogos. Juntamente com o Inter, né? Os dois do Sul também não saiu muito bem não. Agora, vamos fazer a trajetória do campeão. O campeão ele teve 16 pontos em 6 jogos, 5 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota. Deixa eu verificar uma coisa aqui. É isso mesmo. O Botafogo ganhou a Copa invicta. Não teve nenhuma derrota. E com isso,
Ele fez no saldo dele 10 positivo. Vamos pegar a trajetória do campeão pra gente ver como ficou. Ficou assim, ó. O primeiro jogo contra o Internacional, eles ganharam por 3-1. Depois pegou o Palmeiras, ganhou de 1-0. Depois pegou o Fluminense, ganhou por 2-0. Nas oitavas de final, pegou... nas quartas de final, pegou o Atlético Mineiro e meteu 2-0. Na semifinal, pegou o São Paulo e ganhou nos pênaltis por 2-1. E na grande final, meteu 3-0 no Flamengo. Final carioca, classicaço. E é isso, pessoal. Aqui, ó, gols. O artilheiro do campeonato foi o Fred, sei lá. Freite, sei lá como falar isso. É um jogador do Botafogo. Ele fez 4 gols. Foi o artilheiro do campeonato. O homem que deu mais assistência no torneio foi o Rafa. Foi o Rafa do Palmeiras. Marcou 3. Eu tô lendo certo esse negócio aí, né? E o melhor jogador em campo teve 2. Um foi do Botafogo e um foi do Palmeiras. Sei lá, tá aí, ó. Não sei pronunciar esse negócio aí, não. Mas enfim, a estatística do campeonato ficou assim, ó. Pra quem gosta de ler estatísticas, tá aí. Pessoal, esse é o vídeo de hoje. A Copa G12. Espero que vocês gostem. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Deixa teu like se você gostou do vídeo. E até mais. Falou. Tchau, tchau. E fui. Deixa eu mostrar pra vocês uma coisa antes de eu ir de vez. E cadê o Brasil? Brasil aqui. Fui. E tá aí, ó. Primeiro lugar, Botafogo. Segundo, Flamengo. Terceiro, terceiro lugar ficou o Palmeiras. Até mais, falou. Tchau, tchau. Pode ir. Fui.